Tem uma moça que ela trouxe um vídeo que eu achei interessante, que ela mostra um copo e um pãozinho. Ela vai e coloca o pão dentro do copo, ou seja, mostrando que o copo é o arquétipo e nós representamos o pãozinho. Eu ia fazer também, mas para não copiar o vídeo da moça, achei desnecessário. Mas para vocês entenderem, e como eu gosto de ilustrar as coisas que eu falo, é como se de fato a gente estivesse se moldando dentro daquele copo. Então, arquétipo é esse padrão de comportamento, energia, enfim, que você se molda ali dentro e expande. Então, os conhecimentos, as coisas que você. Tudo na vida tem a ver com símbolos, imagens, sons, né? Tudo vibra, tudo é energia. E tem gente que não se importa muito com isso, né? Não fica atento a essas questões. Eu lembro que quando a gente estava com a coruja, eu lembro que um dia antes, até contei isso num vídeo, um dos vídeos anteriores aí sobre arquétipo, a gente estava assistindo despretensiosamente uma série e começou a aparecer várias imagens de coruja, várias, 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 várias. E era uma série, é uma série densa, extensa, ou seja, muitas vezes os criadores de filmes, séries, restaurantes, lugares, eles criam eles já sabem, né? Eles entendem sobre esses símbolos, então eles vão lá e eles utilizam desses símbolos para gerar um padrão de comportamento na gente diferente. Então, por exemplo, a coruja, ela tem o padrão ali de fazer com que a gente fique de fato acordado. Isso não é magia, não é bruxaria, não é religiosidade. É apenas símbolos que se comunicam e que falam com a gente ao longo do nosso dia. Então, por isso que eu falo para vocês tomarem muito cuidado com as coisas que você tem na sua casa, coisas quebradas, principalmente para você que está morando num lugar onde de fato é o seu lugar, não é como a gente, por exemplo, estava morando naquela casa, tinha muita coisa já quebrada, e isso também influenciava muito na nossa vida, impactava no nosso sono, na nossa qualidade de alimentação, em tudo. Então, impactava no nosso raciocínio, na nossa forma de pensar, de trabalhar, tipo, uma casa com muita coisa, sabe? Uma casa com acúmulo de coisas. Você percebe que o seu raciocínio, a sua mente, ela fica mais lenta. Eu não sei quem aí já passou por isso, de ter uma casa, de estar num lugar onde está cheio de coisa e você não consegue nem mesmo é, pensar. O seu raciocínio ele fica lento. Ou seja, como se aquele acúmulo de coisas ele representasse uma mente cheia, sabe? E tudo que está externo, tudo que está fora, de certa forma, se comunica com o nosso interior. E a gente precisa estar sempre muito atento ao bom, o que essa figura está tentando falar comigo. Vou dar um outro exemplo. Sabe aquele Nzinho dourado? Às vezes ele aparece na TV e não precisa nem aparecer os sanduíches, né? Que é da McDonald's que eu tô falando. Não precisa nem aparecer o sanduíche para a gente salivar. Então, as empresas, elas conhecem, elas entendem sobre isso. Sons, músicas, né? Músicas que muitas vezes no fundo está embutido uma outra coisa para gerar um certo tipo de comportamento nas pessoas. E a gente está ali alheio, sem, sabe? É muito bom quando a gente entende que de fato tem coisas que se comunicam com a gente e que, bom, o que é que isso aqui está tentando falar comigo? E quando a gente assistiu a série, que era uma série longa, que tinha várias corujas e essas corujas fizeram com que a gente perdesse até mesmo o sono, a gente percebeu isso e, opa, ó, eles estão tentando gerar um padrão de comportamento na gente. Não sei se você já teve essa sensação, tipo, de ver um objeto, de entrar num lugar, de assistir uma propaganda, de assistir um programa, alguma coisa assim, e, tipo assim, de repente gerou um efeito e uma sensação diferente em você, sabe? É, então, esse M, você não precisa nem ver o sanduíche. Só de você ver o M, você já saliva, porque você já sabe que está interligado com o sanduíche, com o hambúrguer, né? Para quem gosta. A coruja, ela tem esse padrão de realmente insônia. As pessoas, elas acabam ficando sem sono, perdendo o sono. No dia que eu vi a série, eu simplesmente assisti uma atrás da outra. De fato, eles conseguiram gerar esse padrão. E, gente, eu acho que eu já falei no vídeo, não é bruxaria, não é religiosidade, não são apenas símbolos, energias, coisas que se comunicam com a gente. Tudo vibra, tudo é energia. A gente acha que está tudo estático, tudo parado, mas está tudo em movimento. E é isso, tem muito mais coisa para trazer, não é simples assim, não é uma coisa, arquétipo é X, Y e acabou. Eu acho que é um assunto que a gente precisa, sabe, estar sempre comunicando. E eu não sei se eu já falei aí para vocês, eu busco
entender sobre esses assuntos. Eu não sou expert, mas eu busco entender sobre diversos assuntos voltados à espiritualidade, padrão de comportamento, autoconhecimento e tudo mais, para me ajudar no meu processo de vida, porque a gente passa por coisas muito densas. E se a gente não tiver ali a espiritualidade e essas questões ajudando a gente a caminhar, fica muito pesado. Muito pesado. Vocês não sabem como que os arquétipos ajudaram a gente nesse processo que a gente passou lá na comunidade, na época que a gente estava lá na periferia, com todo aquele barulho, toda aquela confusão, toda aquela agonia, sabe? E tipo, a águia, coruja, a chave, o oito, ajudou assim de uma forma extraordinária, tanto que nós estamos com oito novamente, porque aqui o nosso objetivo é de empreender, então a gente está se moldando nessa energia, né, para que ele nos revele, nos dê força, nos dê sabedoria, conhecimento dentro do que ele pode nos proporcionar, para a gente conseguir expandir naquilo que a gente deseja. Então é para isso. E a gente precisa utilizar essas energias de forma positiva. Tem também o peregrino, que eu achei muito interessante, alguém falando sobre o arquétipo do peregrino, onde a pessoa que é exploradora, ou seja, você se molda ali. E tem gente que já tem isso dentro de si, né? No meu caso, eu já tenho isso em mim, esse peregrino, essa pessoa que gosta de explorar, de conhecer, de desbaravar, né? E de ir seguindo ali conhecendo novos caminhos. E o peregrino ele tem muito disso. E tem gente que já tem aquilo em si, essa energia ela já existe dentro de si. Só precisa reconhecer e se moldando e desenvolvendo ela cada vez mais, né? E isso ajuda muito a gente a evoluir e a buscar aquilo que a gente está procurando, né? Porque sozinho, assim, sabe, gente, solto pelo mundo, sem acreditar em nada, sem acreditar em coisa nenhuma, fica muito mais difícil, né? Então é isso. Se tiver alguma outra dúvida, eu acho que eu falei bem resumido mesmo, mas dei ilustrações, acho que eu dei bastante ilustrações. Ele é algo que de fato comunica com a gente durante o nosso dia a dia de forma assim poderosa. A gente tem que estar sempre atento, sempre observando ó, o que que te cuida. Nossa, tá aparecendo muito pra mim. Teve uma época que aparecia muita coruja pra mim. Por quê? Né? Estrela, muitas questões de estrela, assim, sabe? Do céu estar tá ali nublado e de ter sempre algo que chamava atenção referente à estrela, na TV, como propaganda e tudo mais. Então, é bom estar tá sempre observando, estudando e procurando saber o porquê. Bom, o que é esse símbolo? O que é essa imagem ela representa para mim? O que é que ela está querendo se comunicar? O que é que ela está querendo comunicar comigo? E aí você vai lá e faz aquela ativação, que na verdade não é um botão que você liga e desliga, mas você faz aquele, busca aquela compreensão, busca trazer para si essa energia para que ela te ajude no decorrer ao longo dos seus dias aí, tá certo? E isso não tem a ver de deixar, eu vou deixar, eu acredito em Deus, viu, Ana? Então não vem com esse negócio não, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com acreditar ou não acreditar em Deus, né? E tem a ver com você entender que tudo é energia, tudo vibra e tudo se comunica com a gente, tá certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.